Anderson, você pode falar um pouquinho da sua carreira, como você entrou nessa parte de M&A e comentar um pouco sobre algum case que você tem atuado? Claro, entrei no Itaú Unibanco em 97, passei pela área de controladoria do banco, depois eu fui para a área de relações com investidores, onde eu permaneci lá por 7 anos. E na área de relações com investidores do banco eu tive a oportunidade de aprender muito sobre o banco, sobre as áreas do banco, porque eu tinha que fazer o fronting e as explicações para os investidores do banco. Então eu tinha que conhecer muito bem o banco para poder explicar para o mercado e vender o banco para os investidores, né? Isso me deu base, me deu grounds para eu poder ir para a área de M&A proprietário. Eu fui para o M&A proprietário pouco antes da fusão Itaú Unibanco, então no então Itaú, eu era egresso do Itaú, e desde então eu fiquei na área de M&A, foram quase 10 anos no M&A proprietário do banco, tá? E o M&A proprietário do banco, a gente faz todos os deals para o Itaú Unibanco, são investimentos proprietários. Todas as empresas, os bancos que o Itaú comprou ao longo dessa história, e eu aqui posso dizer ao longo dos últimos 10 anos que eu participei de quase todos, foram conduzidos por essa área de M&A proprietário. Então a gente não trabalha para cliente, a gente trabalha para o acionista do banco. E tivemos aqui dezenas e dezenas de deals, o Itaú é o banco que mais atua em M&A na América Latina tranquilamente, né? A gente, mais de 50 deals aí no portfólio. Os maiores deals cross-borders que nós fizemos, e tudo isso é conduzido aqui pelo próprio M&A do Itaú também. A aquisição do Corbanca no Chile e Colômbia, com isso nos possibilitou nos tornarmos o quarto, quinto maior banco do Chile e da Colômbia. Então foi uma operação muito relevante. Legal. Hoje o Itaú é o que a gente chama de partner of choice, dos grandes varejistas ou dos grandes grupos econômicos aqui brasileiros, né? Então nós temos aqui, somos sócios do Pão de Açúcar, somos sócios do Walmart, somos sócios do Carrefour, da Magazine Luiza, Marisa, então assim, a gente somos sócios de todos esses grandes players nacionais, né? Alguns foram muito desafiadores. Esse deal do Corbanca no Chile e Colômbia principalmente foi uma fusão que a gente fez, porque a gente já tinha um banco lá. Esse banco que a gente tinha no Chile, ele é egresso de uma aquisição do Bank Boston que nós fizemos, então foi tudo fruto de aquisições, né? Complexo, porque isso envolvia a jurisprudência chilena, lei de Nova York para assinar contratos e acordos de acionistas, então foi muito bacana, muito legal. Legal, obrigada. Queria saber, primeiro, do ponto de vista econômico, quais são os principais fatores levados em consideração na hora da decisão de uma aquisição? Como que isso é estruturado? Questão tanto macroeconômica quanto das empresas envolvidas nesse processo. Em geral, que eu vou falar, como é que acontecem esses deals de M&A, a gente aqui, ainda mais no M&A proprietário, a gente recebe muita oferta, a gente tem uma busca ativa também por oportunidades, mas em geral a gente recebe muita oferta. Então os banqueiros de investimento trazem muitas oportunidades aqui para nós, a gente recebe um book de informações, que é o famoso pitch book, onde os bankers vêm nos apresentar o ativo em questão, tentam fazer a venda. A gente pega esse relatório, a gente analisa todos os prós, os contras, elege eventuais sinergias que a gente possa extrair de uma eventual combinação de negócios. Eu vou aprender sobre o target, onde eu vou olhar quais as carteiras que ele tem, qual o tipo de cliente, qual que é o perfil, como é que é o modelo operacional e tudo mais, para ver como é que eu encaixo aqui no nosso dia a dia, no nosso modelo operacional. A gente começa a performar o então chamado e famoso valuation, que é eventualmente fazer de fato as projeções de balanço, projeções de resultado, de free cash flow, de dividendos, no nosso caso aqui bancário, né, para poder chegar num preço ou um range de preço que a gente aceitaria pagar por aquele ativo, tá? Então, quando a gente olha projeções, o que é importante, né, e principalmente macroeconômica? Premissas macroeconômicas aqui são insumos básicos para as nossas projeções, tanto do ponto de vista de crescimento de PIB nominal, para a gente poder projetar
o que seria eventualmente o crescimento das nossas carteiras, da demanda dos nossos clientes pelo nosso produto, inflação do ponto de vista de custos principalmente e de taxa de juros, porque nosso negócio é um banco e a gente trabalha com spread. Então, essa volatilidade de taxas afeta o nosso dia a dia, né? Então, isso aqui é quase que core para o nosso negócio, para as nossas projeções de valuation, tá? Assim, mega importante, mega importante. Além da questão econômica, tem algum outro fator que pode ser impeditivo para uma fusão e aquisição? Tem alguns fatores. Num processo de fusão e aquisição, né, quando a gente recebe esse book de informações, a gente, em geral, a gente faz uma primeira análise, um valor que a gente chama de valuation preliminar, e com base nisso a gente coloca uma oferta, que é a chamada oferta non-binding, que é uma oferta não vinculante. Então, eu chego para o vendedor, ofereço um preço para ele e falo, olha, nesse preço, nesses termos e condições, eu aceito comprar o seu ativo. Porém, para colocar uma proposta firme na mesa para você, eu preciso performar e realizar uma due diligence na sua empresa. Então, para que serve essa due diligence na empresa? A gente entra assim muito profundamente nos dados da empresa, na contabilidade da empresa, nas áreas de RH da empresa, nas áreas jurídicas da empresa, para saber tudo o que foi feito no passado dessa empresa, como é que esse passado pode afetar essa minha rentabilidade futura, né? Por exemplo, se é uma empresa que tem um passivo trabalhista muito grande, ou se tem um passivo tributário muito grande, isso pode sim ser um impeditivo para a compra da empresa, porque se é nós aqui, na hora que eu estou fazendo valuation, eu estou daqui para frente projetando resultados futuros para poder descontá-los e chegar no preço, se a gente identificar que no passado tem alguma coisa, ou tem um risco potencial que vai impactar de forma relevante essa minha projeção, isso pode ser um impeditivo para a gente fazer um deal de M&A. Então, tão importante quanto acertar as projeções de resultado futuras da companhia é fazer uma due diligence muito boa. Porque às vezes, se a gente não olha ou se a gente não faz uma due diligence muito boa, a gente corre riscos no futuro e corre riscos de não atingir esses resultados que nós projetamos. Tá? Em relação a culturas e valores das empresas, como que essa questão é considerada numa decisão? Existe uma forma de equilibrar as diferenças de cultura entre as duas empresas envolvidas nesse processo? Essa é uma boa pergunta. Eu já passei por alguns processos que a gente tinha realmente aqui culturas muito ou pouco distintas, mas assim, já tivemos alguns processos que a gente teve que realmente fazer uma mudança muito grande no target, na empresa adquirida ou na investida, mas essa diferença de culturas é bom, né? Você mesclar, e aí seja para uma empresa como um todo, quando se junta com a outra, que é o caso do que eu estava te contando aqui do Chile, onde nós juntamos o Banco A com o Banco B, o Banco Itaú com o Banco Corbanca, a gente tinha sim uma certa diferença de cultura, mas que de certa forma a gente aqui, como controladores dessas empresas, a gente tem que tentar entender e absorver o melhor de cada uma das partes. Tá? Obviamente que você sempre vai ter profissionais que se enquadram ou não se enquadram nisso, e alguns talentos são perdidos, mas você acaba ganhando outros. Né? Quando você tem culturas muito distintas, é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, principalmente no período de integração, porque a gente já tem que ter uma visão muito clara, uma política muito boa e muito delimitada de como é que vai ser essa vida pós-M&A, né? Para a gente já começar planejado. Agora falando da fusão Itaú-Unibanco, eram culturas já similares ou tinha muita diferença e teve que ter um equilíbrio aí para pegar o melhor de cada uma? Não era muito diferente, eram dois bancos controlados por famílias, então a família Setúbal aqui, a família Moreira Salles lá, famílias com a mesma visão de longo prazo, banco de empresa de dono, né? Sempre pensando no longo prazo, com executivos muito competentes, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que aqui a gente realmente conseguiu absorver o melhor das duas culturas, né? A gente realmente conseguiu juntar isso e foi um sucesso.
foi realmente um sucesso, tá? E aí, para finalizar, uma pergunta atual, pelo que a gente está passando, o processo de aquisição do Citi. Isso impacta não só as pessoas da empresa que está sendo adquirida, mas da empresa que está adquirindo também. Perfeito. Como que você enxerga esse impacto para os colaboradores de ambas as partes? Eu acho que aqui, né, tem os dois lados, né? A empresa que está recebendo outros colegas, outros colaboradores, a gente tem que ter uma preocupação de como recepcioná-los muito bem e aproveitar e extrair o melhor das pessoas, né? A gente teve a sorte, principalmente no negócio de seguros, de o momento ser propício a recepcionar esses novos colegas, tá? É um momento muito bom, muito interessante, mas sempre gera uma apreensão, sempre se perde bastante talentos, sempre acaba perdendo talentos, porque as pessoas ficam num momento de indefinição. No momento de indefinição, as pessoas vão procurar definir sua vida, definir sua carreira. Muitos deles acabam saindo da organização, né? Mas é positivo porque você gera desconforto nas pessoas, as pessoas se mostram, as pessoas aparecem, alguns se motivam mais, outros ficam desmotivados. Então a gente aqui, como a parte que está recebendo esses colegas, tem um trabalho aqui de trazer essas pessoas de novo para o jogo, remotivá-las. Eu acho super bacana para dar uma oxigenada na organização, tá? Então eu acho positivo. No nosso caso aqui especificamente está sendo bem positivo. Tá? Legal. É isso, então. Obrigada pela Imagina, colaboração. estou à disposição, o que vocês precisarem. Obrigada. Tá bom? Até mais.